Letters in the sky, burning in your eyes. Look at me, babe, I wanna catch on fire. 5, 4, 3, 2, Burn 1. in my soul, California gold. Found the light in me that I couldn't Boa noite, hoje é sexta-feira, 10 de abril, e nós estamos aqui na 14ª edição do FLAU, que a gente denominou FLAU Sem Fronteiras, porque o nosso FLAU atravessa as fronteiras do mundo. Estamos fazendo isso em sincronia com a FLAU Itália, que a Simone está tomando conta, e neste momento eu estou aqui com a Carla Ramos e com a Michele. A Michele hoje vai entrevistar a Carla Ramos. É um teste para sextas-feiras. Eu espero que vocês duas se divirtam muito e que seja um bom bate-papo. Eu vou sair do palco, vou pegar o telefone e vou lá chamar o pessoal no grupo. Obrigada, meninas. Uma boa live. Oi, gente! Então, olha só, agora a gente chegou no 14º Festival de Literatura Palavras Sem Fronteiras, e hoje a gente vai fazer um formato diferente, que, como a Irani introduziu, a gente vai fazer assim um bate-papo, um ping-pong, uma coisa divertida. A gente vai conhecer a autora Carla Ramos e a gente vai falar coisas muito divertidas, e eu espero que vocês acompanhem a gente. Se quiserem, podem deixar perguntas depois e ela vai responder a todos, tá bom? Então, Carla, vamos começar de uma maneira diferente. Eu soube que você tem uma alquimia da mente e eu não entendi muito bem o que quer dizer isto. Então, para tirar minha curiosidade, e tenho certeza que a curiosidade também do público, eu queria que você se apresentasse e, a partir daí, você falasse um pouquinho de você. Pois bem, todos somos alquimistas do agora. No momento que a gente faz esse movimento de que uma ideia individual começa a mobilizar um grupo, mobilizar o coletivo, se torna uma alquimia do agora. E isso que a Michele comentou, a gente sempre tá voltado a essa transformação no âmbito pessoal, no âmbito profissional, no âmbito literário, né? A vida é o eterno fluxo, né? E com isso, eu posso comentar uma situação que eu passei, que foi uma oficina literária feita para as presidiárias de Piraquara, que foi um momento bem alquímico assim na minha vida, sabe, Mi? E conta mais Então, como é que foi isso, o que aconteceu exatamente, como a literatura trouxe essa importância, assim, como é que você desenvolveu esse trabalho? eu desenvolvi esse trabalho quando a gente chegou, fui eu e um grupo de mulheres, né? A gente fazia parte de um coletivo que se chamava Meninas que Escrevem em Curitiba. Mas meninas de todas as idades, assim, né? Meninas no sentido global, né? Então, as meninas que escrevem em Curitiba chegaram no presídio de Piraquara para fazer uma oficina literária com as presidiárias. E foi muito interessante, porque elas tinham muito para colocar, muito para falar, né? E tem uma dificuldade quando elas estão encarceradas, que elas não podem usar nem lápis e nem caneta, porque é pontiagudo. Então, elas não conseguem, dentro da cela, fazer escrita.
Então, elas foram levadas para uma outra sala, e nessa sala foi distribuído, né, tanto caneta quanto lápis, né, como fosse a preferência delas, e elas tinham que escrever baseada naquela poesia da Florbela Espanca, Quem Sou Eu? Então, foi lida a poesia, né, e daí cada uma escreveu como se via e como era, né, e foi um encontro extremamente humano, assim, Michele, porque as questões do feminino permeia todo mundo. Então, elas contavam situações da vida delas que a gente podia passar num extremo se caso a gente não utilizasse a escrita para aliviar as emoções mais pesadas, né? Para simbolizar. Então, em vez de esganar uma pessoa, escrever sobre alivia essa sensação de você ir para o ato, né? Então, eu acredito que como elas aprenderam essa questão da escrita foi algo interessante para elas entenderem como que elas podem simbolizar e não necessariamente partir para ação, né? Aí deu origem à página que eu tenho no Facebook que se chama Mulheres Entre Muralhas. É muito interessante. Não estou te ouvindo, Peraí, Mi. deixa eu abrir o microfone. É porque senão dá aquela Tranquilo. problema do microfone, né? E aí tem que fechar o microfone, senão eu não consigo abrir. Você me fez lembrar daquele filme, eu não sei se você se lembra, que é baseado em fatos, que é Os Escritores da Liberdade, que é Isso, justamente, não sei se você já viu isso, que é justamente um trabalho que é feito, né, que é com pessoas que têm vulnerabilidade social também, e que elas acabam colocando todo o trabalho deles e isso modifica eles, né? Então, isso assim, sim. é um trabalho, né, que você fez ali, e como eles também trazem o sentimento deles para o papel, né? Para o Sim. texto, né? Então, é E muito eu escrevi interessante. uma poesia a respeito Sim, delas. Posso ler? claro, com certeza. Deixa eu achar aqui ela. Ó, tá nessa coletânea, tá? A coletânea da Feira do Poeta de Curitiba. E se chama, coincidentemente, Vida Alquímica. Nascer. Habitat aquoso, em minha expansão, na extrema constração, chegando à vida. Somos gélidos seres de água condensados, e ao renascer em gratidão no coração, meu gélido ser se derrete ao calor do amor. E ao final eu renasci. Deixei de colocar invisíveis grades em minha liberdade, na sonoridade uníssona, na sonoridade que toca a música em feminina alma, e agora já calma, em a gratidão universal. Ao derreter gélidos medos individuais, descobre que eu sou água coletiva que alimenta essa grande fonte chamada vida. Não tô te ouvindo. Eu tenho que lembrar desse microfone, gente. Deixa Pois é, aberto, tranquilo. é que senão fica dando eco, né? Mas Não, tá É, e o que mais assim que você tem para trazer assim da gente, de o seu trabalho, o que ele traz de importância para você, para a literatura, para a sua literatura? na verdade, eu descobri a literatura assim, bem jovem, né? Eu estava Ah, com 8 anos de idade. hum, E eu sempre fui aquela criança quietinha no fundão, observando borboleta na árvore na janela, sabe? Eu sempre fui aquela figura assim bem dispersa, né? uhum. Então, o que que acontecia? Acontecia que na época não se chamava bullying, né? Mas tipo a turma não interagia tanto, né? E aconteceu que a professora pediu para a gente fazer uma redação sobre natureza.
eu fiz a redação em forma de poesia. E foi muito legal porque ela me levou na frente de todos os meus colegas e me fez ler. E os meus colegas, assim, foi espontâneo da parte dele, eles aplaudiram, sabe? E após essa inserção da professora na minha vida, eu comecei a ter amigos na segunda série, olha que legal. Porque eu era estranha, né? Aí, naquele momento, eles começaram a me buscar, começaram a conversar mais comigo, né? E eu agradeço muito essa questão dos professores, né? Porque os professores, eles nos dão a sementinha que vai germinar lá na frente o futuro adulto, né? Então, eles são muito responsáveis, assim, por a gente ser acolhida enquanto criança, né? Porque a gente é cheio de conflitos, cheio de confusão, né? E daí eles dão esse acolhimento. Você quer que eu fale dessa poesia também? Dá tempo? Dá, com certeza, ainda dá tempo, sim, com certeza. Tá, então. A mãe natureza é beleza pura, dá água, oxigênio, flores e nos cura. Se maltratarmos as árvores, se não cuidarmos das árvores e maltratarmos os animais, a natureza ficará doente, não haverá mais oxigênio para a gente. As flores não terão lugar para morar, não haverá mais fruta no pomar. Nossa, E eu. Gostou? poxa, olha, para mim, assim, é muito bom ver isso, porque eu sou da educação, né? Então, ver Que essa legal. importância. Antes de vir para a educação, eu trabalhei durante um período com pré-escola e com ensino fundamental, né? Então, eu trabalhei também com Então tem a ver. CIEP, com tudo isso. Então, assim, é muito interessante isso, né? Essa parte, assim, da poesia. Eu trabalhava muito com Clarice Lispector, com Cecília Ai, eu amo Meirelles, Clarice. entendeu? Cecília Meirelles também, a poesia, né? O Isto Uhum. Aquilo, porque isso também é uma coisa que faz muita diferença para a criança, você trabalhar com a poesia. E eu achei interessante isso Sim, de você trazer que a professora trabalhou a poesia, quer dizer, veio espontaneamente uma poesia para você, né? E como é que veio, você era uma vê redação. Eu achei que ela ia é, brigar comigo depois. isso? Como E é que ela você vê essa colheu. questão da poesia hoje? Você continua escrevendo hoje? Você trabalha com poesia? Como é que é a sua literatura hoje? Além do seu trabalho que você desenvolveu, como é que você É, trabalha hoje? a poesia é muito próxima no momento assim que eu tenho a, aquele momento criativo, né? Parece que primeiro a poesia brota em mim para depois eu escrever no papel ou digitar, né? E é muito interessante porque eu acredito muito nisso, assim, que a vida ela tem um olhar poético, né? A vida ela é simbólica. A gente vê as coisas, mas daí começa a atribuir um significado pessoal para elas, e daí se torna poético, se torna simbólico, né? Eu escrevo, eu participo de antologias, né? Eu participo da Feira do Poeta aqui de Curitiba. Inclusive, eu fui da equipe que a gente foi até a Fundação Cultural de Curitiba pedir a reabertura da feira. Porque, assim, a feira existia nos anos 80, que daí tinha Paulo Leminski, tinha Dalton Trevisan, tinha uns expoentes, assim, da literatura. Aí foi fechada e a gente foi em 2014 pedir a reabertura da feira. Aí fomos uma comissão, né? Aí a gente chegou ali na frente da Secretaria de Educação e falou assim: tá bom, agora como que a gente se apresenta, né? Somos um bando de autores independentes, né? Eu falei, gente, por que não os escritibas? Os escribas de Curitiba. Daí o pessoal, legal, Carla, gostei, gostei. Daí a gente chegou lá, nós somos os escritibas. Daí os escritibas abriram a feira, né? Daí foi o coletivo, que é esse coletivo que Gostei, fala criativo o sobre nome, poeta. gostei, gostei. Gostou?
Foi Gostei, na gostei. hora que surgiu o nome, né? E daí a gente ficou conhecendo os escritibas. Daí os escritibas fizeram um movimento dos escritibas na rua. A gente conseguiu uma barraquinha para vender na, na feirinha hippie, domingo aqui de Curitiba. Sim. Então todo mundo estava vendendo as coisas hippie lá e estava a gente vendendo os nossos livros independentes, né? Uhum. Aí foi o movimento que a gente fez da Feira do Poeta, assim, para conseguir chegar até o público, né? Daí a gente fazia sessão de autógrafo, você comprava o livro, daí já tinha a mesa para você conversar com o autor do livro, sabe? Foi bem legal aquela época. Com certeza, essa questão do autor, o autor, da autógrafo, gente, é uma sensação única, assim. Eu nunca vou me esquecer do meu primeiro autógrafo, assim. É uma coisa que fica marcada no coração da gente, né? É É muito bom, gratificante, né, é Michelle? muito bom. Mas, e assim, você também já foi para o digital ou você resiste e acha que livro, assim, o melhor mesmo é o impresso? Como é que você lida com essa Ah, o do situação? papel, né? É, Eu sou de uma geração que curte isso aqui, sabe? De mexer página, de sentir cheirinho de página, né? As ah, antologias que eu participei da Feira do Poeta foram todas impressas, né? sim. E eu não me habilitei ainda a escrever um e-book, mas eu admiro quem escreve assim, porque eu ainda sou do lápis escrevendo, ou da caneta escrevendo no papel. As minhas poesias é caneta e papel, é impressionante, sabe? É uma coisa que fica comigo, assim, né? Eu tenho uma outra poesia, que é uma poesia que ela foi premiada pelo meu primeiro prêmio, assim, internacional que eu tive, sabe, Michelle? Aí queria Que falar bom. com vocês, assim, enquanto tenho tempo, né? Dá tempo, dá tempo. O Dá papo tempo? está fluindo, está muito gostoso, pode continuar. Ai, que bom. É assim, ó. Eu participei, assim, de uma forma bem espontânea, Uhum. não tinha nenhuma pretensão, e eu recebi o prêmio de Nouvelle Étoile, que é a nova estrela, olha que legal o nome, bonito, né? Sim. Do Instituto Brasil Suisse Cultive, né? E a poesia foi uma brincadeira que eu fiz, assim, porque existe o toque de Midas, né, Michele? Que a gente Entendeu? toca, vira ouro. Coitado Uhum. do Midas, morreu depois porque não podia comer, né? Pegou uma Pois maçã, a é. maçã virou ouro. Ele Cheio de desejou tanta, simbolismo essa história, né? Cheio de tanta essa simbolismo. ambição, Pois né? é. Que no Uhum. final ele morre por não conseguir se alimentar. Muito triste, né? Uhum. Aí, se existe o toque de Midas, que tudo que toca vira ouro, existe o toque de Hermes, que tudo que toca vira alma. Ó, interessante. Gostei, gostei. Gostou? Tem relação com Então eu fiz uma alquimia também, brincadeira. com a alquimia da mente, tudo. Vai. Tem tudo Sim. uma relação, tudo faz sentido, conecta, Ah, né? tudo é magia, né? É tudo magia. Daí eu fiz Isso. uma brincadeira. Sabe, hoje acordei a pensar: será que, tal como Midas, Hermes também tem o seu toque? Apesar dos dois serem toque, tenho uma certeza: eles irão diferir muito durante toda a sua existência. Midas tem o seu toque para si, sendo egoísta. Já Hermes tem seu toque para os outros, sendo bem altruísta. O de Midas já se vê de longe. É casca, superficial e aparência. Já o de Hermes se vê bem de perto. É profunda, intenso e essência. Midas nos toca com o dedo e indicador em riste. Já Hermes nos toca pelo caduceu de Mercúrio que nos dá toda a cura que existe. Quando Midas toca, deixa tudo vazio por dentro e fica só matéria. Daí Hermes logo vem e libera o espírito cativo dessa esfera. Todo toque nos dá algo, tem a sua preciosidade. O de Midas dá ouro, só que é dos tolos. Já o de Hermes nos dá o ouro interior, que sempre pertenceu à nossa alma de verdade.
Todo toque se dá pelo olhar. O de Midas é fixo, objetivo e sempre a nos controlar, enquanto o de Hermes é sereno, de calmaria e fluídico como o mar. Sempre um toque nos dá, pelo estilo de quem faz. O de Midas é possessivo, egoísta, inquisitor, enquanto o de Hermes é humano, terno e vem cheio de amor. Sabe de uma coisa que eu irei te confidenciar? Eles vivem entre nós e é bem possível identificar. Midas é pesado, denso, sua pegada usa a terra para marcar. Já Hermes é leve, longilíneo e parece até flutuar. Midas, quando toca, só transforma coisas aparentes. É bem fácil de enxergar. Já Hermes se comunica por sinais que só nossa intuição consegue captar. Quando Midas toca, todo mundo vê. É barulho, é estrondo e é urrar. Já Hermes é bem sutil e nos toca pela brisa suave aos nossos ouvidos a sussurrar. Lembra? Quando você escuta aquela música, sente aquele aroma ou visita aquele lugar e tem a sensação que isso lhe preenche a alma, é Hermes que vem lhe tocar. Sabe, todo mundo tem um pouco dos dois, é como tempero, e disso já se conversa. Uma pitada mais de um, uma pitada menos de outro, e vice-versa. Já o tempero que tempera Midas é bem comum e faz o seu temperamento, e para lidar com ele realmente nos causa muito tormento. E já o temperamento de Hermes é bem raro e vem em menor quantidade, e conviver com ele é bem especial, lhes garanto de verdade. Hermes é um ser iluminado de intenso calor, que tem luz própria a brilhar, que na nossa visão, assim, bem de perto, chega até a ofuscar. Sabe, não é mentira não. Devo a vocês até confessar. Um dia desses, acredite só, Hermes até veio me encontrar. Mas me sentindo muito humana e não merecedora dessa dádiva, fugi com medo de novamente por ele me apaixonar. Mas será que por essa minha covardia, num momento de fraqueza, típica de seres se sentindo muito humanos, um dia desses ele virá novamente me tocar? Será? Nossa, muito bom! Gostei. Adorei, gostei mesmo. Muito bom, gostei. Obrigada. E realmente eu fiquei imaginando aqui o ponto, né, de Hermes e o toque de Midas. Nossa, fez muito sentido, gostei mesmo. Muito Ai, bom. que bom. Eu sinto que tem muito dessa poesia para você, né? É o seu estilo, então, preferido? É a poesia, é a sua expressão artística? Ou você trabalha por outros estilos literários também? Como é que funciona? Olha, o pessoal está falando agora aqui. Boa noite, noite, Wagner. Tudo bem? Saudações. Pois bem, a poesia, como eu disse, assim, começou... Josi, boa noite. Começou aos 8 anos de idade e a minha criança interior está junto com ela, entende? Eu fiz já... Corina! Oi, mãe, boa noite. Eu fiz também escritas acadêmicas, né? Porque a gente precisa escrever academicamente para poder passar a parte, né? Daí foi em teoria literária, que é a oficina que eu vou fazer sobre a Clarice Lispector, né? Mas o que aconteceu... Olá, Roberta! Seja bem-vinda. Mas o que aconteceu é que eu escrevi prosa poética, acredita, Michele? A minha tese foi prosa poética, saiu como um ensaio. Muito bom. Obrigada, Corina. Daí saiu como um ensaio, assim, e foi interessante porque foi aceita no meio acadêmico, mas de uma forma assim mais diferente, né? Obrigada, Eduardo. Gostaram do conto poético do Midas e do Hermes. E olha, boa ideia. Vou começar a escrever conto de forma prosa poética. Legal, gostei da ideia. E a questão é que foi um desafio para mim, né? Escrever de uma forma fria, acadêmica, e no final não consegui, né? Escrevi poesia, né? Mas foi a poesia uma está em experiência você, legal, assim. e a sua expressão artística mesmo. Além da poesia, assim, se bem que poesia está em
tudo, né? A poesia está em várias manifestações artísticas, né? Eu estou sendo um pouco redundante de dizer que é só literatura. Não é literatura apenas, né? Tem Temos música várias também, formas, né? tem Letras de música, tudo. música. Mas, além disso, você também vai para outra expressão artística ou você se concentra na literatura? E eu já consegui escrever crônica e conto. Uhum. Mas, além Daí disso, você tem isso gosta de agora. pintar, você gosta de outras expressões ou você gosta da literatura mesmo? Eu fiz artes cênicas, né? Eu gosto Ah, é? bastante da parte da performance. Aham. Ah, é? E como é que foi isso? Você pensa em fazer alguma coisa para, tipo assim, escrever uma peça para ser representada, alguma coisa assim? Ou Pô, que legal. você não. O que você pensa? Não, da artes cênicas, o que surgiu foi que, ó, de novo, só pensando no coletivo, né? Aham. Eu fiz uma performance no sentido de ensinar as mulheres quanto à questão da violência. Então, Hum, eu fazia o meu texto, depois eu posso passar para você a respeito disso. Eu fazia o meu texto, me apresentava num grupo de uma roda de mulheres. E depois do meu texto eu abria para elas comentarem a respeito da questão então era da terapêutico. violência. Era Oi? terapêutico. Era uma roda tipo terapêutica, era um teatro Isso, terapêutico. terapêutico. É, Aham, daí eu comecei a fazer isso no Sarau Popular aqui de Curitiba. A gente ia em entendi. diversos cantinhos assim e desenvolvia isso. E era muito interessante porque as mulheres elas se desinibiam para falar situações da vida delas após a Hum. performance, porque quebrava o gelo, né? Deixava elas sentindo que elas também eram pertencentes àquilo, né? A arte sempre encontrando esse seu meio, né? De, Sem dúvida, é de lindo. criar espaço para a gente poder expressar, né? Os nossos sentimentos, essa parte da. Eu fico pensando assim que, inclusive, a poesia ela traz muito dessa questão do seu eu, né? Do seu eu lírico, assim. Sim. E como é que você lida com uma questão de tipo assim, tem alguns assuntos que você diz assim, ah, não, mas isso vai trazer gatilho, isso não vai trazer, talvez eu use, ou você não se importa com isso, a poesia sai como tem que sair, e na verdade até traz essa possibilidade das pessoas falarem das suas dores. Como é que funciona isso? E ela flui, sabe? Uhum. E eu não uso bloqueio. Eu não uso assim. Porque eu acredito que o movimento que a gente tem da leitura é um movimento projetivo, né? Então, se você vê alguma coisa que mexe contigo, vai mobilizar o teu interno. E eu acho que é isso a função da arte. É tornar as pessoas cada vez mais humana, né? Eu vi uma frase assim que me ajudou muito, Michele. O Hum. contrário da perfeição é a humanidade. Quando eu ouvi essa frase, me liberou tanta coisa, Muito bom no isso, gostei. sentido de deixar as pessoas humanas, né? A gente não consegue perfeição, porque a perfeição é estática e o humano é o movimento, né? Carla, olha, adorei o nosso bate-papo. Eu também amei, Michele. Eu Nossa, adorei. foi muito legal. Essa foi a nossa primeira experiência, assim. Foi um ping-pong. Nossa, a gente falou com bastante coisa, né? A gente foi lá na sua Sim, sim, infância, muito nossa, assunto. deu bastante para a gente conversar. Então, agora eu queria que você se despedisse. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode aproveitar esse momentinho que a gente está finalizando, né? Porque agora às 7 horas a gente vai ter um próximo escritor, então quem puder estar presente também no canal pode continuar aqui com a gente no FLAU, mas a gente vai ter Aí esse eu vou bate-papo. continuar. Quem que é o próximo escritor, Michele? Agora, eu acho que é o Wagner, se eu não estou enganada. Depois tem que confirmar isso direitinho com o Eroni. Eu Ah, tenho certeza, tá? Mas eu vou confirmar agora direitinho. Então, o que acontece? A gente vai
vai fazer esse ping-pong agora, e a gente vai fazer essa nova modalidade, que são as entrevistas, né? E eu acho que foi muito legal, eu acho que deu super certo, e deu para a Eu gente conversar adorei. bastante, né? Então, eu queria que você encerrasse e falasse um pouquinho de Uhum. você, onde a gente pode encontrar o seu trabalho, e falar o que você quiser falar, tá bom? Olha, eu quero agradecer de coração essa oportunidade de estar aqui conversando com essa autora formidável, que é a Michelle, que eu admiro bastante. E eu queria deixar para vocês que eu gosto bastante de conversar. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, o meu Insta é carlaramos.mkt marketing, né? Porque já tinha uma Carla Ramos Psico, então eu virei carlaramos.mkt. Uhum. E o, o Facebook é Carla Ramos, né? Daí, entre parênteses, Carlinha, né? E eu tenho um canal no YouTube que se chama Saúde com Vida Sustentável, dois pontos, a rede dos alquimistas do agora, né? Que é essa proposta de que as pessoas mobilizem o coletivo através de uma ideia individual, né? Tá Eu certo. apresentei um programa também Alquimistas do Agora, na Rádio Amor e Vida, no Facebook. Daí, aguardo vocês aí. Tá bom, então. Olha, foi um prazer e eu gostei Eu, demais, tá bom? oi, Alquimistas da Ironinha. mente. Oi, ironia. Tudo certo? O O papo microfone, está oi. muito bom, mas Agora deu infelizmente para nós ouvir. Tá temos que muito bom, encerrar. né? Então, eu agradeço de coração a vocês duas Andei que muito, aceitaram o muito. convite para essa experiência e também aproveitar, como diz o outro, aproveitar o ensejo para desejar feliz aniversário também para o Para Luiz Nel, é. A Amato, Léo e a Luísa os Matos. nossos gêmeos A Lúcia Mata do também. Flau. Que legal. Eles dois fazem aniversário coincidentemente no mesmo dia. A gente já se divertiu muito por Bacana. causa disso. Então, obrigado de coração a vocês duas. Às 19 horas nós Ironia. temos o Edu e o Wagner. Então, obrigado. Encerramos essa transmissão. Muito obrigada, Tchauzinho, gente. gente. Tchau, tchau. Agora não, espera um Boa pouquinho. noite. Ao vivo. Estamos aqui nessa sexta-feira, aqui no Rio Grande do Sul chove. Essa é a 14ª edição do nosso FAO, que nós denominamos de Palavras Sem Fronteiras. E estamos às vésperas de começar a última semana, mas hoje é sexta-feira, então vamos seguir o baile. Hoje eu estou aqui com a Carla Ramos e com a Débora. Elas vão tricotar, falar de literatura e o horário é delas. Elas estão livres para falar dos assuntos que quiserem. Eu desejo a vocês duas uma boa live e eu fico nos bastidores controlando tudo. É com Perfeito, vocês. Ironia. Grato. Então, boa noite a todos e todas. Estamos aqui junto com a Débora. E eu quero parabenizar, né, a FLAU Internacional e essa oportunidade, né, que surgiu do bate-papo de mediadora com mediadora, né, somos duas mediadoras, e também agradecer a Ironi, a Nel, a Michele, e aquela pergunta típica de psicólogo, Débora, quem é a Débora Gimenez? Vou te colocar no divã, menina. Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, obrigada pela oportunidade. Obrigada, Carla, por querer me entrevistar. Bom, a Débora é a pessoa mais maluca que eu já conheço. Eu brinco que se alguém for fazer minha biografia, vai ser um livro de suspense, com pitadas de terror, de sobrenatural. E eu sou uma mulher de 52 anos, eu sou mãe de um menino de 22 anos, que é o meu maior orgulho, eu sou a mãe coruja. Eu sou casada há 26 anos,
estou num relacionamento com meu marido há mais de 34, já até perdi as contas. Sou amante de animais, inclusive hoje eu estou bem triste porque perdemos uma cachorrinha agora à tarde, Puxa, que triste. estava bem idosinha. Descansou, né? A gente tem que pensar nisso, né? Descansou, Ela descansou. descansou. Ela realmente descansou. Além de escritora, eu sou terapeuta holística, sou artesã de velas, eu amo fazer velas, amo cuidar das pessoas com a terapia holística. A terapia holística é uma coisa muito boa na minha vida. Esse é um pouquinho do mundo da Débora. Débora, e daí como surgiu a literatura na tua vida? Olha, eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de criar personagens. Eu pegava as revistas antigas de fotonovela, cortava as fotos dos atores. Minha avó queria me matar porque eu estragava todas as revistas dela. Aí ficava inventando história com aqueles personagens, histórias de terror, de fantasia, de romance. Quando não eram as fotonovelas, eram gibis. Quando não eram gibis, era a caixa de botão da minha mãe. Eu sempre estava criando. Brincava de boneca, como a maioria das pessoas. Mas minha brincadeira preferida na infância era inventar esses mundos. Depois, quando eu aprendi a escrever melhor, lá com uns 10, 11 anos, eu comecei a escrever em diários contando histórias, escrever histórias. E às vezes eu escutava. Eu tive a felicidade de ter uma mãe baiana que veio de fazenda e de ter um pai interiorano, a minha avó. E eles tinham histórias. Meu pai, gente, meu padrinho às vezes me conta umas histórias do meu pai. Meu pai e minha mãe já são falecidos. Meu padrinho me conta umas histórias assim. Eu falei, gente, meu pai era maluco. Já sei de onde que eu tirei essa personalidade maluca. Meu pai era boêmio. Na época da ditadura, menor de idade, ele chegou a ser preso por vadiagem porque ficava à noite com os amigos cantando, se divertindo. E na época de ditadura, vocês sabem, né? Sim. E aí ele pegou, eu peguei, cresci ouvindo histórias. Eu lembro que quando acabava a força aqui no meu bairro, e é muito comum isso aqui, era, né? Agora nem tanto. A gente acendia lampião, luz de vela. Aí meu pai ficava contando as histórias, minha mãe, e muita coisa sobrenatural. E eu amava, e amava. E eu comecei a escrever muito sobre isso. Só que a publicar mesmo apenas em 2010. Através de coletâneas, eu comecei a escrever e publicar, e chegou onde eu cheguei hoje. E os teus livros, quantos seriam? Conta um pouquinho pra gente como foi esse teu processo criativo. Olha, de coletânea eu perdi a conta. Eu acho que tem mais de Sim. 40. De coletâneas com outros autores. Na Amazon, eu devo ter uns 20 textos publicados entre livros de contos, meus livros mesmos, e contos solos. Eu devo ter mais de 20 livros publicados lá, 20 textos. Algumas novelas. Físico, eu tenho 4 e eu estou batalhando para ir para o 5º, que está em financiamento coletivo lá no Catarse. O meu primeiro livro que eu escrevi em Vamos falar 2014. depois desse financiamento coletivo, né? Convidar o pessoal aí para Sim, ajudar. sim. O meu primeiro livro que eu comecei a escrever em 2014 é O Morte Tatuada. Eu levei 4 anos para escrever esse livro, porque ele é um livro bem grande e cheio de pesquisa, cheio de. Ele tem uma pitadinha de leve de sobrenatural, ele fala sobre uma sociedade secreta. Aí eu comecei a colocar pistas, mas eu não queria revelar. E aqui eu criei o meu primeiro delegado, né, que é o Ian Vieira. Esse livro era para ter sido apenas com uma personagem, a Ana Cristina. É uma jornalista investigativa,
Só que como eu vou escrever uma história policial sem policial? Aí eu criei o Ian Vieira. E ele criou Vida Própria, porque ele dominou esse livro. E nesse livro também eu coloquei a Paula Oliveira, que é a minha detetive sobrenatural. Ela tem uma pequena participação nesse livro. Ela foi criada por um conto chamado... esqueci o nome do conto. Retratos da Morte. Do conto, assim, base da morte. Retratos da Morte, que é um conto policial com sobrenatural, e eu me baseei na Banshee para escrever esse conto. Ele saiu numa coletânea que eu organizei com o Bruno Anselmo Mantagrano, chamado O Outro Lado do Crime, que são histórias policiais com fundo sobrenatural. Depois, eu escrevi ele em 2014, lancei ele na Amazon em 2018. Como surgiu esse título? Morte Tatuada. Então, gente, esse livro, no começo, ele chamava Chamas da Morte. Aí eu tenho um primo que também é escritor, na época ele tinha falado, não, muda esse nome, põe Morte Tatuada, que Chamas da Morte já tem muita coisa. Só que eu gostava de Chamas da Morte. Quando eu fui lançar ele em físico, na Amazon ele tinha outra capa, tudo. Quando eu fui lançar ele físico, o meu editor, o Tito Prates, que é o biógrafo da Agatha Christie, ele falou, não, tira esse nome e coloca outro nome. Falei, meu primo tinha falado Morte Tatuada porque todas as vítimas tinham a mesma tatuagem, que era uma caveira, assim, com umas flores. Aí ele falou, ótimo título. Coloca lá Morte Tatuada. Aí eu mudei o nome, tirei o ISBN e tudo, atualizei lá na Amazon. A Amazon, a versão é essa mesmo, tá? E ele cresceu. Depois dele, ele foi lançado em 2022, físico. Depois dele, veio A Noiva da Rua André Costa. A Noiva da Rua André Costa, ela tem policial, mas o forte dela é o terror. Conta a história de uma mulher de branco que aparece na Rua André Costa. Essa rua é aqui no meu bairro. Essa história é verídica. E Essa tudo rua que eu existe? conto... Essa rua existe, essa noiva existe, a neblina que tem nessa rua existe, o acidente que eu relato aqui nos anos 70 existe, porque esse livro ele começa nos anos 50 e ele vai até os dias atuais. Então, tudo que eu relato aqui existe. Tem um personagem chamado Zé das Galinhas, que ele fez parte da minha infância. Eu coloquei ele no atual para ele contar a história, mas ele fez parte da minha infância, ele realmente existiu. E todos os casos sobrenaturais relatados aqui no livro acontecem aqui no meu bairro. Eu fiz uma pesquisa, eu descobri que o Pico do Jaraguá, que fica aqui no meu bairro, deixa eu ver se tem até uma foto dele aqui, ele existe desde a época da Pangeia. Ele é mais velho que o Everest. E ele é o ponto mais alto de São Paulo. Não sei se dá para... Que lindo. Tá ver ele aqui. Essa foto foi meu irmão que tirou. Tá o pico aqui atrás. Essa igreja foi a igreja que eu casei. Eu achei linda essa foto. E também tem ele aqui no fundo, que minha cunhada que tirou. Essa foto aqui do fundo é lá da Lapa, tirada de um apartamento na Lapa. Foi a minha cunhada que tirou. Então, assim, eu conto muito do bairro que eu moro aqui nesse livro. Depois desse, todos esses eu lancei em e-book primeiro, entre os anos 2018 e 2019, e a partir de 2022 eu lancei eles físicos e atualizei lá, né, lá na Amazon com a versão física, porque tem coisas diferentes. Então, mesmo quem comprou, depois que eu atualizei o arquivo, puderam baixar gratuitamente o arquivo atualizado, porque tem mais capítulos, eu fiz alguns concertos. Depois da Noiva, eu escrevi esse daqui, ó, que foi lançado ano passado. É um romance, é uma novelona mesmo. Se passa no Pantanal. O plano de fundo é o Pantanal.
Tem uma pitada sobrenatural. Eu criei uma religião para esse livro. Eu criei um espírito protetor para esse livro. Ele foi lançado... esses 2 livros eu lancei independente. Esse daqui ele foi lançado pela editora Alard. Não tem a Paula Oliveira, não tem o Ian Vieira. Esse livro aqui, esqueci de falar, ele é inteirinho da Paula Oliveira. Não tem o Ian Vieira, mas tem personagens, é uma história muito bonita, mas tem personagens que aparecem nesse livro aqui. Quando esse livro termina, começa esse aqui, que é a Investigação em Dallas, que eu lancei em 2023. Esse eu lancei primeiro físico, depois que ele foi para a Amazon. E conta a história de uma família que contrata a Paula Oliveira para procurar um dos filhos deles desaparecido lá nos Estados Unidos, em plena pandemia. Gente, o meu diagramador, ele é fantástico. Ele coloca umas coisas no livro que eu acho bárbara. Na diagramação. Deixa eu achar uma aqui que eu fiquei encantada quando ele colocou. É um livro muito bonito. Só que, quando ele terminou, eu fiquei com vontade de quero mais desses personagens aqui. Ficou órfã, né? Aí eu falei, não, eu vou escrever agora 5 anos depois de Dallas. Que formidável. Aí eu escrevi os 5 anos depois de Dallas. Revisitando Dallas. Os 5 anos Revisitando se esse teu passam... livro. Na realidade, os 5 anos se passam aqui em São Paulo, mas os personagens, principalmente os antagonistas, eles aparecem aqui em São Paulo. Perdi a parte, que ele tinha feito uma diagramação bonitinha. Tem uma parte desse livro que um agente do FBI, ele aparece, a primeira cena dele, ele está visitando o túmulo da esposa dele. E o meu amigo colocou no livro o túmulo dela, com o nome dela. Eu achei tão bonitinho. Não estou conseguindo achar. Pois eu acho. E assim, os 5 anos está lá em Catarse, né? E os 5 anos ele é importante, ele é muito importante para mim, porque ele encerra a fase Paula Oliveira atual. Além desses livros, ela aparece em vários contos. E ele encerra a Paula Oliveira atual. Eu quero começar uma nova E como se dá fase com esse ela. teu processo criativo com essa parte sobrenatural? Como começou para Débora? Gente, eu vivo sobrenatural. Eu sempre gostei, como eu falei, meu pai e minha mãe me contavam muitas histórias de lobisomem, de bruxa, de mula sem cabeça, de boitatá. Tudo que a minha mãe viveu na fazenda que ela morava, antes de vir para São Paulo, minha mãe veio para São Paulo com 20 e poucos anos. Tudo que ela viveu lá, ela contava para mim e para o meu irmão. E todas as histórias que rondavam a família do meu pai de sobrenatural, meu pai, ele vem de uma família espírita. Então, todas as histórias que rondavam eles contavam pra gente. Então, assim, eu cresci no mundo acreditando. E eu realmente acredito no sobrenatural. Como saiu? Quem surgiu primeiro? Foi a escritora ou a terapeuta holística? Quem Então, surgiu primeiro na tua vida? a escritora sempre esteve dentro de mim de quando eu era criança, que eu gostava de criar mundos e histórias. A terapeuta holística, ela começou pela minha curiosidade pelo mundo místico. Então, quando você estava entrando na adolescência... Eu tô vendo o Chokurei ali atrás, ó, do Reiki. O símbolo. eu tenho os símbolos do Reiki aqui. Aham. Tem uma plaquinha aqui que está perto da porta, que é do Ho'oponopono. Ho'oponopono. Esse é meu escritório. Essa parte que eu estou é a parte da escritora. Aquela parte ali atrás é a parte da terapeuta holística. Ai, que legal! Ele conjuga no mesmo ambiente. As Conjuga, duas tem um casinhas, lado, Débora. tem um lado todo decorado para escritora e tem um lado todo decorado para terapeuta holística. Então tem livro para tudo quanto é parte. Eu também gosto muito de pintar, livros de colorir, então tem caneta colorida para tudo quanto é parte. Tem cristais. Tem imagens, eu sou
muito ligada aos pretos velhos da Umbanda, a Iemanjá, Uhum. então tem imagens aqui na minha casa, tem de Buda que eu ganhei de presente. Então, assim, Ó, esse é Débora, um vou te canto muito confidenciar místico. que eu fiz umas mechinhas violeta aqui em homenagem a você, tá? Pra eu trabalhar Ai, com obrigada. a luz violeta do reiki. É, eu tenho luz de cromoterapia aqui. Às vezes eu pego, ligo uma luz violeta aqui, acendo uma vela, pego a minha ametista Super Seven e fico meditando. Aqui eu faço yoga Deve ser também. tudo. Então é meu cantinho. Isso aqui é o meu mundo. É, a Gabi está perguntando qual foi sua primeira experiência como terapeuta holística. Gente do céu, eu comecei a fazer uns cursos de radiestesia e mesa radiônica com a Karina Uhum. Gomes. E eu precisava de treinar. Aí eu comecei a fazer para algumas amigas, mas aí veio a Vera Carvalho Assunção, que todo mundo aqui conhece, e ela, ai, Sim. Débora, faz uma mesa para mim. Eu fiz uma mesa para ela. E foi uma experiência muito forte. Agora, como paciente de terapeuta holística, foi na época da pandemia. Uhum. Eu tenho fibromialgia, eu estava em crise, não tinha como eu ficar indo no hospital. Aí uma amiga minha, que é operadora de mesas radiônicas, ela me falou das mesas radiônicas. E eu resolvi fazer e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, gente. Vocês não têm noção como eu amei. Aí eu comecei a estudar, estudar. É que eu não consigo mostrar, mas aqui, ó, tem uma estante, aquelas estantes de mesa, assim, Uhum. que põe livros pela diagonal. É cheio de livros de cristais, radiestesia, bruxaria, porque uma coisa vai levando a outra. E hoje eu estudo bruxaria na Escola Contém Magia do Edu Parmegiani. Sou bezendeira, faço banhos de ervas, faço óleos para hidratar a pele, tudo manualmente. Eu fiz curso de ervas também, é aquilo. Uma coisa vai puxando a outra. Fiz curso de reiki, fiz tarô. Eu amo tarô, gente, ó. Sim. Fica aqui meu tarô cigano, meu tarô de Aham. Waite. É aquilo, uma coisa vai puxando a outra e hoje eu me denomino Sim. bruxa. Eu falo No terapeuta caso, holística, no mas eu me caso, denomino bruxa como que mesmo. deu, o que deu o resultado da tua fibromialgia após fazer a mesa radiônica? Nos conta Então, um pouquinho. eu fiquei 6 meses depois da mesa radiônica, eu percebi que foi diminuindo a Que dor, bênção, e eu que fiquei bom. 6 meses inteirinho sem sentir nada. E fazia muito tempo que eu tinha dores. Eu acho que eu estava. Já fazia uns 5, 6 anos que eu tinha dor todo dia, não tão intensas como eu estava sentindo na época da pandemia, mas eu sentia doer. Eu tô com uma dor na lombar, eu tô com uma dor aqui na cabeça, eu tô com uma dor nas mãos. Passei 6 meses sem sentir nada, 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 nada. Que Foi maravilha. uma glória. E quem quiser participar ativamente como é, teu paciente cliente, né? Porque não é paciente, Cliente, é não ativo é no processo. paciente. Teu cliente da parte de terapias holísticas, como que faz? É, vocês entram Eu tenho um Instagram chamado Bruxinha Amiga, tudo junto. Vocês podem entrar Uhum. lá e me contatar lá. Inclusive, eu tenho os depoimentos das minhas clientes lá, tem as técnicas que eu uso. Aí, normalmente, eu aconselho a pessoa a fazer um mapeamento com ativação de chakras, porque no mapeamento eu já meio que sei o rumo que eu posso tomar com a pessoa. E aí já vem com a ativação de chakras. Depois eu converso com a cliente, eu tenho várias técnicas, vários tipos de tratamento, e eu tenho um tratamento mensal que eu ofereço para os clientes. E nesse tratamento mensal, uma vez por semana, a cliente paga mensalmente, né? E uma vez por semana eu vou ativando algumas mesas. É o que eu tenho trabalhado mais, é que o pessoal tem gostado mais, porque sai mais em conta para quem está fazendo e a pessoa sempre está energizando. E eu tenho uma pergunta, eu tenho uma curiosidade, na verdade. Quem é Dedê para os íntimos?
Eu sou a pessoa mais maluca do mundo. As pessoas. Eu falo que as pessoas ou me amam ou me odeiam. Ou as pessoas gostam demais de mim, ou as pessoas não querem nem saber. Eu não tenho meio termo comigo. Eu sou maluca, assim, eu sou muito Intensa. amiga, eu sou intensa, eu sou muito amiga. Uhum. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou falar. A pessoa pode até ficar magoada comigo, mas eu vou falar, porque eu acho que amigos de verdade falam, não desanimando a pessoa, mas falam a verdade para abrir os olhos da pessoa. Então, assim, eu tenho amizades de mais de 30 anos. Não, 30, não, 40 anos. Tenho amizade de mais de 40 anos que fizeram parte da minha infância. E tenho amizades de 2 anos que eu e a pessoa, assim, é como se a gente se conhecesse de outras vidas, de tão conectadas que nós somos. Eu tenho muito mais amigos virtuais hoje do que frequentam aqui a minha vida. Meus grandes amigos moram em outros estados. Então, essa é a Débora. Sou muito Quer dizer, animada também, gente. eu quero fazer um convite para você, aproveitar essa oportunidade, né? Porque eu vi que quando você fala dessa tua busca de terapia holística, os teus olhinhos brilham. Você curte muito, assim, Eu né? amo, eu amo, eu amo. Falar de sobrenatural comigo, se eu sentar numa mesa de bar com uma cervejinha geladinha, conversando com o pessoal, eu vou horas falando de sobrenatural, terapia holística, livros também. E a gente tem que lembrar que a semana da Flau é exatamente de agora, né? Ficção e a parte de suspense, né? É. A gente está nessa semana. A Gabi perguntou o que eu acho que Dallas tem a ver ou tem semelhança com o Brasil de alguma forma. Olha, sinceramente, com o Brasil, eu acho que tem mais a ver com o pessoal lá de Goiânia, pelo que eu pesquisei. Acho que tem muito mais a ver com o centro-oeste brasileiro do que com o Brasil todo. É uma cidade grande, tem faculdades, assim como São Paulo, mas ela por estar perto do deserto, talvez, ela tem mais aquele clima seco. Os Estados Unidos, cada estado tem a sua lei, não é igual do Brasil, que é uma lei federal. Não, tem as leis federais, mas cada estado tem Uhum, a sua regionais. lei, trabalho. Então, eu acho que não tem muito a ver com o Brasil, não, em termos jurídicos. É que eu queria aproveitar para te convidar, Dedé, para a gente fazer uma entrevista no programa, daí no meu programa no Alquimistas do Agora, para a gente falar sobre essa tua questão holística, porque eu acho fascinante, Eu assim. aceito. Eu aceito. Essa daí acho que eu já respondi, né? Qual foi É, essa sim, primeira essa experiência? pergunta já foi. Aí, o que eu Né? queria também te comentar é aproveitar esse espaço aqui para você nos falar sobre o teu livro que está na cartaz Então, e nos convidar para contribuir, né? os 5 anos depois de Dallas, ele está em financiamento coletivo, porque eu estou lançando, como ele faz parte desse universo, eu estou lançando ele como independente, porque todos os livros da Paula Oliveira, o Policial com Sobrenatural, foram lançados de maneira independente, todos através de Catarse. E eu, para finalizar esse ciclo, eu quis também lançar. Tem até minha logo aqui, ó, DG, que eu inclusive tatuei. Eu Ai, gosto tanto, eu tenho, máximo! eu tatuei a Onde? mesma logo dos meus livros, eu tatuei em mim. Que Marcou era na uma coisa que eu pele. queria. Que era uma coisa que eu queria muito, muito, muito. E eu também tenho um chapéu de bruxa tatuado. Legal. E aí eu queria encerrar, então eu falei, não, eu vou colocar, em vez de conversar com o Rodrigo da Alarde, eu vou tentar fazer ele em financiamento coletivo, que eu quero lançar ele na Bienal.
Aí, quem tiver vontade de conhecer o trabalho e tiver, inclusive, curiosidade para comprar todos os livros que eu mostrei, tá lá no site do Catarse, é www.catarse.me/5 e número, 5 numeral, né? Anos. Aí a pessoa entra lá, se ela quiser apoiar, se ela quiser conhecer o projeto, tá tudo lá. Tem um videozinho que eu falo bastante sobre o livro. Eu queria que você contasse da reunião que você faz no Instituto. A reunião da Berche. Isso, Então, a Berche é como uma funciona? associação. Então, a Berche é uma associação de escritores, policial, suspense, terror, thriller, nessa linha. A gente tem um site lá que é o www.abercht.com.br ou no Instagram, para quem tiver curiosidade de conhecer. E lá a gente se reúne virtualmente. Na época da pandemia, a gente tinha bastante curso virtual. E hoje a gente trabalha, a gente vai estar na Bienal, tá, gente? Logo assim de cara, a gente vai estar com o stand. E todo ano a gente faz uma reunião chamada Ghost Story Challenge, que foi inspirada na noite em que a Mary Shelley escreveu Frankenstein. A gente já está indo para a 8ª edição, esse ano a gente fez a 7ª. E a gente escolhe um lugar onde aconteceu um crime, ou um lugar mal assombrado, ou um lugar com um clima bem Denso. pitoresco, que inspire a gente a escrever histórias nesses sentidos. Esse ano a gente fez um tour chamado Metrópolis Sombria. A gente ficou hospedado no hotel São Rafael, lá no Largo... Não, São Michel, lá no Largo do Aroche. A gente foi conhecer o Museu da Santa Casa da Misericórdia, fez um tour pelo Cemitério da Consolação com o Tiago, o Tiago do Que Te Assombra, onde a gente conheceu a cidade de São Paulo, gente. Foi um dos melhores passeios que eu fiz na minha vida, pela arte sacra e pela história de São Paulo, porque ele conta muita coisa sobre a história de São Paulo. Vai ter um agora, dia 1º de maio, lá no cemitério da Quarta Paradas, quem é de São Paulo, se eu não me engano, é às 11 horas que começa, aí vai estar a Thaís, que é uma associada nova, o Tiago e mais uma moça. E depois a gente fez um tour por São Paulo dentro de um ônibus turístico chamado Hauting City. Acho que é Hauting City. Que você entra, você já chega lá, seja com uma taça de champanhe sem álcool. Uau! Aí você toma aquela taça, entra no clima ônibus e já. faz uma viagem. Então, tudo um clima assim, muito, muito legal. E eu comi E quem quer fazer naquele esse dia. passeio? Como que faz? Então, o passeio tem no Instagram. Deixa eu ver se eu acho direitinho aqui. Tem o Instagram lá do pessoal turístico. O passeio no cemitério, vocês entram no Instagram do Que Te Assombra. O Tiago sempre coloca os dias que vai ter passeio. Normalmente é à noite. E o Museu da Santa Casa está aberto lá de segunda a sexta, eu acho, para visitação. A Ironi já está sinalizando aqui que nosso horário está indo, Tá Débora. acabando. Eu quero muito te agradecer por essa oportunidade e quero estender esse convite para falar dos Alquimistas lá do Agora, porque a gente vai poder conversar mais profundamente, né, uma hora, sobre toda essa tua trajetória, tanto na literatura quanto como terapeuta holística bruxinha, né? Eu aceito muito. Perfeito, vamos combinar então. Então eu quero Eu agradecer aceito. muito essa Eu que oportunidade quero aqui agradecer. Eu que quero agradecer. Irani tá Muito voltando. obrigada. Vamos lá, Irani. Tá voltando. Muito obrigado pela Flau aí, pela oportunidade. Obrigada, Carla. Tô muito Obrigada, feliz. Débora. Eu adorei nosso bate-papo de mediadoras. Estava maravilhosa a conversa de vocês, mas infelizmente nós temos pouco tempo, né? É que a gente se encontrou, Irani. A gente se encontrou ontem, a gente fez uma live, né? A gente começou a conversar e não parou de conversar com a parte holística, sabe? Que legal. Exatamente.
É muito bom quando os escritores fazem amizade e conversam entre eles, é sinal que deu resultado. Duas pessoas que nunca se viram se conhecerem através do festival de literatura Exato. e continuar sendo amigos, isso é muito importante, principalmente para nós. Ah, isso é ótimo. Ó, gente, Então tá, do coisa é São Paulo Routing Tour, o nome Tá. do. São Paulo Routing Tour. Quem tiver interesse. Aí eu tenho, eu quero saber depois. Gostei do lance da taça de champanhe. eu vou encerrar porque eu tenho que botar outra live no ar, mas vocês podem continuar Aham, minha no querida. estúdio, podem continuar conversando, tá bom? Tá bom. Tá, muito Tá. obrigada, Ironia, aí Beijo. pela oportunidade. Boa noite. Obrigada, gente.